Queria, por gentileza, pedir o irmão para colocar no fundo, para que nós possamos interagir com a Bíblia, com Deus e com o Espírito Santo. O texto que eu tenho para mim, para a leitura de hoje, a qual Deus colocou no meu coração, primeiramente, eu quero dizer que essa palavra fala para mim também, ou seja, eu sou um pregador a mim, eu estou pregando para mim também. Então, os que aqui estão, se não gostarem, reclamam para o Papai do Céu. Desde já, peço para que abram as vossas Bíblias no livro do nosso doutor Lucas, o capítulo 13. Melhor, o capítulo 24 e o verso 13, que diz assim, o título: No caminho de Emaús. Hoje você tem liberdade, hoje você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e a sua adoração tenho certeza que chegará ao trono. Amém? Quem achou? Amém. Diz assim: no caminho de Emaús, eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E este lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras, e as palavras diante de Deus e de todo o povo, e como o espírito do sacerdote, os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobretudo, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram e dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E eles lhe disse: honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes em todas as escrituras que ele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como que iam para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e lhe deu. E abrindo-se então os olhos, e o conheceram, mas eles desapareceu-lhes. O 32 é o mais importante. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nossos corações quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras. Glória a Deus, aleluia.
eu acho muito interessante, eu acho muito sabedora. E eu quis, por fim, ler todo o capítulo, todos os versos, para que os irmãos entendessem de forma clara e expressiva. Primeiro teremos que entender o porquê de Cleófas. A teologia diz que ele era irmão de José, pai de Jesus. Ou seja, pastor, então ele era tio de Jesus. E esse homem, então, ele decide, ele e mais um outro profeta, com a Bíblia mensura, após esse capítulo a qual eles relatam, eles decidem ir para Emaús. Mas o que fez com que os profetas fossem para Emaús? Alguns dos capítulos acima vai dizer a morte de Jesus, o sepultamento e a ressurreição. Emaús para esses homens era como aquele filho que apanha na escola e fica doido para voltar para casa, para o colo da mãe. Aquele filho que apanha na rua e quer voltar para a sua casa. Emaús, para mim, eu conjecturo que era um lugar aonde os discípulos, ou melhor, Cleófas e o outro, eles não mais acreditavam que Jesus iria ressuscitar. Eles não mais acreditavam que era possível, assim depois de 3 dias, o Messias ressurgir. Então eu entendo que no meio dessa passagem, no meio de tudo que aconteceu, esses homens foram levados a Emaús. Emaús era uma aldeia que ficava certamente a 11 estádios gregos, não estádios de futebol, estádios gregos, e esses somam um número de 11 quilômetros. E esses homens agora vão percorrer 11 quilômetros tristes dentro de si. A Bíblia também relata que era já à tarde. A Bíblia vai dizer que é à tarde, ou seja, ao anoitecer. Se é ao anoitecer, esses discípulos então estão caminhando de noite. Mas os seus olhos não estão mesmo que fechados por conta da escuridão. Eles estão extasiados em fé. Esses discípulos já não creiam mais que Jesus era capaz de ressurgir. Mas o mesmo chega e lhe pergunta: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? O interessante da passagem, o interessante da mensagem é que Cleófas ainda zomba de Jesus. Cleófas ainda vai dizer para Jesus: tu és peregrino em Jerusalém, ou seja, você não faz nada lá, tu és apenas um peregrino que vaga. Lembrando, eles ainda não tinham a sensação de que era Jesus. Então esses discípulos, eles vão negar que é Jesus por conta dos seus olhos estarem cerrados, ou seja, eles estavam com pouca fé. E Jesus diz: quais são essas coisas que vós estáis tristes? Aí ele vai mensurar: não sabes tu o que está acontecendo Eu vou pegar um saco Jerusalém? de banana. Não sabes tu Eu vou que não pegar tem um nada a fazer, que não faz nada na vida? Ainda assim, não sabe o que está acontecendo? O nosso mestre morreu, aquele que poderia trazer a remissão a Israel. Esse mestre agora nos deixa. Então, quero conjecturar aqui, já pulando para o versículo 32, que diz assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras. O interessante é que Deus vai começar, pastor, a falar de Gênesis até os profetas para eles. Ou seja, Jesus fala de si mesmo, e eu conjecturo isso a maior aula bíblica que teve naquela época. Jesus começa a falar de si para eles. Então, por isso eles dizem: não ardia os nossos corações quando ele nos falava das Escrituras. Eu tenho uma pergunta: não arde os vossos corações quando os irmãos leem as Escrituras? O coração dos irmãos, o meu coração, ele não arde em fogo, ele não arde em presença quando esse livro é lido. Às vezes nós levamos o Evangelho, a palavra de Deus, pouco a sério.
Às vezes é pouco levado a sério a palavra de Deus. Nós devemos ter mais compromisso. E isso aqui é um chamado evangelístico. Eu quero fazer menção honrosa ao Evangelho de Deus. Eu quero fazer menção a evangelizar o nosso corpo, as nossas atitudes e aquilo que nós fazemos diante de todos é uma forma de evangelho. Queira você ou não, o seu testemunho, seja bom ou ruim, é o evangelho. Queira você ou não, as suas atitudes geram coisas boas ou coisas ruins. O interessante da passagem que Jesus disse: honestos e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Às vezes nós ficamos questionando os acontecimentos, ficamos questionando às vezes o porquê de coisas nos acontecerem, o porquê de coisas ruins ou de coisas boas. Eu lembro do Jó vai dizer: aceitei tão bem as coisas boas de Deus, por que não aceitaria as ruins? O Evangelho, isso aqui que nós pregamos todos os dias, isso aqui que você faz essa rotina todos os dias, isso aqui existe, irmão. Isso aqui existe. Vamos focar na palavra, vamos focar na Bíblia, vamos ler mais, vamos entender mais sobre quem estamos falando. O interessante, eles não conheciam Jesus. Às vezes somos assim também. Não conhecemos a Deus, não conhecemos a sua palavra, não conhecemos o porquê, o do que estamos aqui. Eu preguei aqui um dia no culto, a qual na consagração, que eu disse que isso aqui não é um lugar para você só vir sentar, escutar eu, escutar o pastor, pastora, os membros. Isso aqui é a verdade. Sem Jesus não tem nada. Sem Jesus é limbo. Sem Jesus é pecado, é inferno. Então eu quero chamar os irmãos ao evangelismo. Vamos evangelizar. Vamos evangelizar, vamos falar da palavra. Porquanto não arde os vossos corações quando eu vos falo da palavra. Não arde o seu coração quando você mensura o nome de Deus. Não arde o seu coração quando você abre a palavra. Nós estamos entrando, irmãos, numa apostasia. E isso é normal, é necessário para que se cumpra o fim, para que Jesus venha. Mas não quero ser eu o exemplo da apostasia. Eu quero pregar o Evangelho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia! Vamos pregar o Evangelho, é um chamado a pregar o Evangelho ao irmão da rua, ao necessitado, aquele que está jogado à rua. Às vezes nós passamos dentro de moradores de rua. Quando nós falamos de Deus para esse pessoal? Qual foi a última vez que você evangelizou? Como eu disse, essa pregação é para mim também. Essa pregação serve para mim, pastor. Essa pregação serve para mim. Porque às vezes nos acomodamos. A salvação é individual. Dane-se, meu irmão. Eu vou para o céu. Dane-se a minha família. Perdoa da palavra. Às vezes nós somos egoístas de querer o céu só para nós. Às vezes nós somos egoístas de querer buscar apenas para nós. Ou seja, eu vou orar para mim. Só vou orar para mim. Irmão, se quiser, ora para si próprio. Isso não é evangelho, irmão. Devemos buscar, devemos ter comunhão. O evangelho nos intimida a estar unido. E quando lemos essa passagem, nós vemos que os discípulos não reconheciam Jesus. E para mim é o que mais me pega. Não porque estava à noite, mas porque eles estavam
tão afundados nas coisas, talvez, que eram doloridas, que eles esqueceram que Jesus pode salvar. Eles esqueceram que Jesus pode e Ele vai, se você tiver fé. E Ele vai salvar a sua família. Aquele que você acha, esse aí não tem mais vez, esse daí está perdido, esse daí não tem mais volta. Está em cima. Para Jesus tem jeito. Para Jesus teve jeito para a morte. A medicina não vê jeito para a morte, mas Jesus vê. Glória a Deus. Lázaro, Aleluia. sai para fora. Aleluia. Jesus, certa vez, Ele vai tocar no esquife, Ele vai tocar no caixão de uma pessoa, e a pessoa, ela ressurge, ou seja, ela revive. Esse é o evangelho que eu quero viver, irmãos. Eu não quero viver um evangelho de só sentar aqui todo dia, aleluia, glória a Deus. Não, eu quero viver um evangelho genuíno, pastor. Eu quero viver um evangelho assim como viveu os discípulos. A minha alma arde todas as vezes que eu subo aqui para pregar o evangelho. Isso dá para nós força de vontade, porque muitos de nós esfriam na fé, é porque não lê a Bíblia, é porque não busca a palavra, é porque não tem anseio de aprender a Bíblia. Muitos de nós estamos enfraquecidos, estamos fracos na fé, porque não estamos nos alimentando da Bíblia. Devemos nos alimentar. E eu sabia quando fui ministrar essa palavra, quando li lá em casa, quando a missionária Natália fez o convite, o coração já dá aquela disparada, mas o goleiro fiel e aprovado tem que estar sempre disposto a manejar a palavra. Então, sendo assim, eu entendi que o evangelismo, a nossa função, a função do crente é evangelizar. Não adianta nada eu ficar gritando, pulando aqui, e milhares lá fora ir para o inferno. Jesus quer isso não, irmão. Jesus quer alma. Jesus quer que nós façamos o evangelismo. Jesus quer que nós evangelizamos. Muitos daqueles que estão perdidos no mundo, imagina se fosse assim, se o sangue deles fosse recobrido sobre nós. Quantos de vós teve a oportunidade de evangelizar, de falar para o seu amigo da firma, de falar para o seu amigo da empresa, para o seu irmão de sangue, para o seu irmão de amizade, e não falou? A palavra de Deus, como o pastor disse, não volta vazia. Às vezes parece não fazer sentido no seu coração, mas daquele que ouviu faz. Então pregue o evangelho. Aquele que crê será salvo. Você só precisa pregar, você só precisa evangelizar, só precisa falar do amor de Deus. Como diz pastora, né? Só falar. Deus quer passar. Meu Deus. Deus é bom e o diabo não presta. É fácil. Eu estou meio nervoso que sim. Devemos falar do evangelho. Então, não é por muito falar, eu sempre digo isso. Que os irmãos possam introduzir essa palavra nos vossos corações. Que essa palavra possa, de certa forma, abrir os vossos corações. Não é uma pregação, talvez, entusiasmática, mas é a palavra. Não é uma pregação que eu vou rodar, pular, virar mortal para trás de mim. Isso não salva ninguém, irmão. Isso não salva. Eu falar em línguas, eu chegar aqui e rasgar o verbo, não salva ninguém. Não salva. Eu estou pregando o evangelho que salva. Eu estou pregando a verdade. Eu quero viver a verdade. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? É isso que devemos falar ao rico, ao pobre, ao morador de rua, ao que mora bem, ao que mora mal. O mundo não tem nada a oferecer. A palavra de Deus é a verdade, a cura. Isso aqui é a cura. Eu amo isso aqui. Desde já, pastor, agradeço a minha rica oportunidade. Deus nos abençoe.
Glória a Deus. Aleluia.